Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós daremos continuidade, à parte da genética e estudando um pouquinho aquilo que é conhecido como a segunda lei de Mendel, popularmente conhecida também como lei da segregação independente. Então vocês vão encontrar na literatura tanto como segunda lei de Mendel ou como a lei da segregação independente. O que é essa lei da segregação independente? Então, o que nós vimos até agora no presente momento é a transmissão de uma característica por vez. Então, por exemplo, qual a probabilidade de um homem de olhos claros, casado com uma mulher de olhos escuros, obter uma criança, um filho de olhos claros, por exemplo. Então, a gente trata aí de uma característica. Isso a gente chama de primeira lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, ela estuda aí a transmissão de duas características ou mais, desde que essas características sejam transmitidas de maneira independente. Então, por exemplo, uma característica não vai influenciar na manifestação da outra. Então, a gente fala aí que é a lei da segregação independente. O próprio nome já diz, Essas características elas acabam se segregando, acabam sendo transmitidas de uma forma independente. Assim, uma não acaba influenciando na outra. Como isso acontece? Então, vocês já viram que nós temos aí um cariótipo, e esse cariótipo, ele é constituído aí por um conjunto de cromossomos, e as características elas são transmitidas pelos genes que estão aí nesses cromossomos. Então, essas características que se segregam independentemente, elas se localizam em pares de cromossomos homólogos diferentes. O que isso quer dizer? Então, supondo que nesse parzinho de cromossomos esteja aí a informação para a característica cor de olhos, nesse outro par de cromossomos estará a informação, por exemplo, da textura de cabelos. Então, essas características elas são hereditárias, tanto a cor de olhos quanto a textura de cabelos, porém elas estão em cromossomos diferentes. Então, isso quer dizer que a transmissão é independente. Uma coisa não vai interferir na outra. Então, lembrando que um cromossomo vem do pai, o outro vem da mãe, Um cromossomo vem do pai, o outro vem da mãe, e vice-versa, que não dá para localizar. Então, quando a gente estuda as características que estão em cromossomos, pares de cromossomos, melhor dizendo, diferentes, a gente fala, então, lei da segregação independente. Só para vocês entenderem, o fato, por exemplo, de um casal ter um filho de olho claro, obrigatoriamente, não obrigatoriamente, melhor dizendo, vai ter o filho de cabelos lisos, porque uma coisa não depende da outra. Então, pode ser que nasça de olho claro e cabelos crespos, pode ser que nasça de cabelos crespos e olhos claros, e assim para outras características. Estou usando aí a questão da cor de olhos e textura de cabelos, porque é a característica que eu vou explicar para vocês aí nos próximos slides. Então, assim, não são todas as características que são assim, não são todas as características que são aí transmitidas hereditariamente de forma independente, mas existem muitas que são, E essas que são, a gente fala então que é a lei da segregação independente. Tudo bem? Prosseguindo. Então, fiz aí de uma forma bem simples para vocês poderem entender o passo a passo, como que realiza os cruzamentos, como que calcula as probabilidades, Então, assim, fica uma aula bastante objetiva, não tão extensa, mas fica bastante fácil de compreender. Então, tomei como exemplo, como explicado nos slides anteriores, os fenótipos, cor de olhos e textura de cabelos. Lembrando que os olhos claros eles são recessivos, então olho claro é recessivo, olhos escuros são dominantes, cabelos lisos é recessivo, então os cabelos lisos é uma característica recessiva, e os cabelos crespos são dominantes. Então a gente tem aí essas variedades. Então nós vamos tomar aqui como exemplo, nesses fenótipos estudados, a gente vai usar aí a letrinha A para determinar aí a cor dos olhos, e utilizaremos a letrinha B para determinar a textura de cabelos. Essas letrinhas, lembrando que elas representam os genes, Se vocês quiserem usar outras letrinhas, não tem problema. Eu sempre, uso A e o B, mas o correto mesmo é vocês usarem a inicial da característica recessiva. Então, por exemplo, aqui a característica recessiva é cabelos lisos, então usar o Lzinho, E os olhos claros é recessivo, então se for, usar o Czinho. Mas pode usar Zinho e Bzinho que não tem problema, Então, o exemplo que eu coloquei para vocês aqui é homem e mulher duplo heterozigotos,
O que isso quer dizer? Quando eles são duplo heterozigotos, heterozigoto tanto para a cor de olhos quanto para a textura de cabelos. Tá? Então, nós temos aqui a questão de ser duplo heterozigotos. O genótipo, tanto do homem quanto da mulher, vai ser duplo heterozigoto para as duas características. Então, lembrando que nós usamos o Azinho para olhos e o Bzinho para a textura de cabelos, certo? Então, eu coloquei aqui, se o homem e a mulher é duplo heterozigoto, então vai ser Azão Azinho para a cor de olhos e Bzão Bzinho para a textura de cabelo, porque é duplo heterozigoto, tanto o homem quanto a mulher, tá? Então, vejam, o primeiro farmácia, que aqui não tem mais só um par de genes. Aqui são dois pares, porque eu estou estudando duas características que são transmitidas ao mesmo tempo, porém de forma independente. Então, o primeiro passo é montar os genótipos possíveis, né? Isso é feito através de uma distributiva. Então, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Lembrando que esse é o genótipo do homem, né? E o genótipo da mulher, coincidentemente, aqui é igual. Então, não precisa fazer duas vezes, tá? Faz uma vez só. Então, como que eu faço a montagem dos genótipos, professor? Então, olha, eu faço uma distributiva. Eu pego o Azão e faço com o Bzão. Tá vendo? Então, fica aqui, ó, Azão, Bzão. Depois, o Azão com o Bzinho. Então, fica Azão, Bzinho. Certo? Depois eu pego o Azinho com o Bzão, fica Azinho, Bzão. E o Azinho com o Bzinho, fica Azinho, Bzinho. Então, são aqui 4 tipos de genótipos possíveis de acordo com essa distributiva. Então, toda vez que vocês se depararem com um exercício como esse, vocês têm que fazer essa distributiva, tá? Se for Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, né, vai fazer a distributiva, vai dar um tipo de genótipo só. Se for Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, tem que fazer a distributiva, sempre fazendo essa distributiva. Pegando o primeiro A com o primeiro B, tá vendo? Ó? Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. O que é isso aqui, Rodrigo? Isso aqui, na verdade, quando acontece aí o processo de fecundação, né, quando os pais vão ter os filhos, são os genótipos que podem ser formados. Então, eu posso ter um espermatozoide que leva o Azão e o Bzão junto. Eu posso ter um espermatozoide que leva o Azão e o Bzinho. Eu posso ter um espermatozoide que leva o Azinho e o Bzão. Então, vai depender aí da fecundação para determinar a característica que vai se manifestar no meu filho, certo? Então, sempre tem que fazer essa distributiva. Feita a distributiva, então a gente vai realizar, né, o cruzamento através aí dos genótipos obtidos. Então, lembrando que nós, né, formamos 4 genótipos, né, de acordo com a distributiva do slide anterior. E só para vocês não ficarem perdidos, por que eu fiz uma vez só? Porque o da mulher era igual. Se o genótipo da mulher aqui fosse diferente, eu teria que fazer outra distributiva que dariam outros 4 genótipos. Então, coincidentemente, aqui eu coloquei um exemplo que o genótipo da mulher e do homem são iguais. Logo, eles possuem, né, os mesmos genótipos. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Certo? Tanto do homem quanto da mulher. Agora, para fazer os cruzamentos, né, não é mais aquela tabelinha que vocês fizeram nas aulas anteriores de 3×3. Então, aqui nós temos um quadro, né? Vocês farão sempre um quadro com 5 colunas, né? Então, aqui, ó, 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4, 5, por 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não precisa colocar nada, tá? É opcional. Se quiser colocar genótipo do macho aqui, genótipo da fêmea aqui ou vice-versa, isso tanto faz. Então, eu costumo deixar isso aqui em branco para não confundir, certo? E vou colocar os genótipos possíveis, né? Formados tanto do homem quanto da mulher. Então, nessa primeira coluna, então deixa o primeiro quadradinho em branco, coloco os genótipos do homem. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. E aqui nessa primeira linha eu coloco os genótipos que foram formados pela mulher, que coincidentemente, lembrando que são iguais, tá, gente? Não é sempre que vai acontecer isso, ok? Então, agora eu faço os encontros possíveis de gametas. Então, eu pego esse Azão, Bzão e vou fazer a combinação com esses 4 aqui, ó. Certo? E coloco na primeira linha. Sempre A com A e B com B. Então, Azão, Azão, Bzão, Bzão. Certo? Então, se a criança nascesse assim, galerinha, a criança ia nascer do quê? De olhos escuros e cabelos crespos. Certo? Essa é uma possibilidade. Aí eu vou esse primeiro, sempre pegando o Azão, Bzão com todos os 4 de cima. Não esqueçam disso, tá? Então, agora, esse Azão, Azão. Opa, deixa eu tirar isso aqui, tá atrapalhando. Esse Azão, Bzão com esse Azão, Bzinho. Então, fica Azão, Azão, Bzão, Bzinho.
Depois com o terceiro, azão, azinho, bezão, bezão. Depois o primeiro com o quarto, azão, azinho, certo? Bezão, bezinho. Agora eu vou para o segundo. Tá vendo? Agora eu pego o azinho, bezinho e faço com os quatro lá de cima. Então, ó, esse com esse fica azão, azão, bezão, bezinho. Esse com o segundo, azão, azão, bezinho, bezinho. Esse com esse, azão, azinho, bezão, bezinho. Esse com esse, azão, azinho, bezinho, bezinho. Agora eu vou pegar o terceiro e fazer com os quatro lá de cima. Sempre A com A e B com B. Então, esse com esse dá azão, azinho, bezão, bezão. Esse com esse, azão, azinho, bezão, bezinho. Coloco aqui. Esse com esse, azinho, azinho, bezão, bezão. Coloco aqui. E esse com esse, azão, azinho, bezão, bezinho. Coloco aqui. E por fim, né, finalmente, eu pego esse último e faço com os quatro lá de cima. Azão, azinho, bezão, bezinho. Esse com esse, né? Azão, azinho, bezinho, bezinho. Esse com esse, azinho, azinho, bezão, bezão. E esse com o último, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, antes de entrar nessa questão aqui, pessoal, observem, né? Que aqui nós temos 16 possibilidades e não mais 4 possibilidades, tá? Então, esse exemplo inicial aqui, ó, se a criança nascesse assim, teria olhos escuros e cabelos crespos. Se a criança nascesse assim, ó, continuaria tendo olhos escuros e cabelos crespos, né? Então, a primeira linha, né, se vocês observarem, todos os filhos, se nascessem com esses genótipos, teriam olhos escuros e cabelos crespos. Esse também, olhos escuros e cabelos crespos. Aqui já muda. Olhos escuros e cabelo liso. Saiu um bezinho aqui. Olhos escuros e cabelos crespos. Olhos escuros e cabelos lisos, né? Aqui, ó, olhos escuros e cabelos crespos. Olhos escuros e cabelos crespos. Aqui, ó, olhos claros e cabelos crespos. Olhos claros e cabelos crespos. Olhos escuros e cabelos escuros. Olhos escuros e cabelos lisos. Olhos claros e cabelos crespos. E esse último aqui, olhos claros e cabelos lisos. Então, eu coloquei uma perguntinha, né, para vocês visualizarem aí a resposta e poderem entender um pouquinho melhor. Então, nós temos aqui, ó, qual a probabilidade do casal ter um filho de olhos claros e cabelos crespos? Eu já destaquei para vocês em azul aqui, tá? Então, olhos claros tem que ser azinho, azinho, né? E cabelos crespos, bezão, bezão ou bezão, bezinho. Então, nós temos 3 possibilidades, né? Se vocês procurarem aqui, ó, né? Os únicos que teriam olhos claros e cabelos crespos são esses 3. Rodrigo, 3? Só 3? Sim, só 3. 3 de quantos? 3 de 16. Porque nós temos 16 possibilidades e das 16 possibilidades apenas 3, né? Sairiam então com a característica que é olhos claros e cabelos crespos, ok? Existe uma outra forma de fazer esses cruzamentos que eu coloquei aqui para vocês, né? Alguns acham mais fáceis, outros não acham. Dependendo da pergunta, né, do exercício, é mais fácil. Dependendo da pergunta do exercício, é mais difícil. Toda vez que o exercício estiver perguntando para vocês a respeito de quais são os genótipos possíveis do cruzamento entre um casal, vocês vão fazer assim, tá? Porque os genótipos eles saem juntos. Agora, quando o exercício ele pergunta de características do fenótipo, olhos claros, olhos escuros, se tem sarda, se não tem sarda, né? Aí vocês podem fazer dessa outra forma, que talvez seja mais fácil, né? Então, aqui a gente fala do cruzamento com as características separadas. É possível fazer isso, Rodrigo? Sim, né? É super possível e super simples. Então, usando o mesmo homem e a mesma mulher, né? Lembrando que eles são duplo heterozigotos, eu posso fazer a característica para a cor de olhos, né? O cruzamento separado para a textura de cabelos, tá? Depois eu explico para vocês como que faz então a análise dos resultados. Então, para a... não é com aqui, deixa eu consertar, né? Para a cor de olhos, o homem ele é azão, azinho e a mulher também é azão, azinho. Estou só falando de cor de olhos. Isso aqui, né, nós já vimos na aula anterior, né, o quadro de Punnett. Como que eu faço então o cruzamento, né? Utilizando aí o quadrinho de Punnett. Então, o homem é azão, azinho, a mulher é azão, azinho, certo? Então, azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho.
azão com azinho, azão, azinho. E azinho com azinho, então aqui eu tenho azinho, azinho, certo? Então aqui eu fiz para a cor de olhos. Para a textura de cabelos, o homem é bezão, bezinho, e a mulher também é bezão, bezinho. Gente, não esqueçam que eu estou usando o mesmo exemplo, tá? Então observem aqui, ó, bezão, bezinho, bezão, bezinho. Então aqui vai ficar, ó, bezão com bezão, bezão, bezão. Bezão com bezinho, bezão, bezinho. Bezão com bezinho, bezão, bezinho. E bezinho com bezinho, bezinho, bezinho. E aqui eu coloquei a mesma pergunta, né? Qual a probabilidade do casal ter um filho de olhos claros e cabelos crespos? Então, vou primeiro olhar aqui, né, na característica cor de olhos. Qual que é a probabilidade do casal ter um filho com olhos claros? Só apareceu um aqui, gente. Então, se só apareceu um, a probabilidade de ter filho de olhos claros é 1/4. Certo? Está aqui, ó. Certo? E qual a probabilidade desse casal ter filhos de cabelos crespos? Né? Então, considerando o resultado aqui, ó, eu tenho que esse teria cabelos crespos, esse também teriam cabelos crespos, e esse também. Esse não, esse é cabelo liso. Então, de 4 possibilidades, 3 delas eles nasceriam de cabelos crespos. Então, eu expliquei para vocês, né, nas aulas anteriores, quando eu estou trabalhando com características que são independentes, né? Então, por exemplo, o fato da criança ter olhos claros não vai influenciar na questão dos cabelos crespos. Então, aqui eu utilizo a regrinha do E em probabilidade. Quando eu faço a regrinha do E, então eu multiplico as probabilidades de forma isolada. Então, se eu tenho aqui, né, qual a probabilidade do casal ter um filho de olhos claros, qual que é? 1/4. E cabelos crespos? 3/4. Então, eu multiplico 1/4 vezes 3/4. Está aqui embaixo, ó. 1/4 vezes 3/4. Então, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 4, 16. Observa aqui, pessoal, que eu tenho o mesmo resultado do que eu tive aqui, ó. Qual é a probabilidade do casal ter um filho de olhos claros e cabelos crespos? 3/16. Só para usar um outro exemplo, para vocês verem que realmente depende de cada um, qual é mais fácil, qual que é mais difícil, a gente consegue pegar um outro exemplo, né? Qual a probabilidade do casal ter um filho de olhos claros e cabelos lisos? Ah, gente. Então, se vocês observarem aqui na tabela, a probabilidade do casal ter um filho de olhos claros e cabelos lisos, tá mudando aqui, seria uma só. Tá? Então, uma de 16. Ah, Rodrigo, eu posso fazer usando esse quadrinho que vai dar uma de 16 também? Com certeza. Qual é a probabilidade aqui de sair de olhos claros? 1. 1 de 4. E cabelos lisos? 1 também de 4. E 1/4 vezes 1/4, nós temos 1/16. Então, vocês têm a possibilidade de fazer dessa forma e vocês têm a possibilidade de fazer dessa forma. Aqui o resultado sai direto. Não esqueçam disso. Aqui vocês precisam multiplicar as probabilidades. Se tiver perguntando e, tá? Se for ou soma. Tá? Mas como a segunda lei de Mendel ela estuda a transmissão das características independentes, nesse caso a gente vai usar o E. Tá? O ou é uma coisa que exclui. O ou, por exemplo, seria assim: qual a probabilidade do casal ter um filho de cabelos crespos e lisos ou de cabelos lisos e olhos claros, por exemplo, né? Então, ou, por exemplo, qual a probabilidade do casal ter um filho de olho castanho ou de olhos claros? Porque uma coisa elimina a outra. Ou o filho vai ter olhos castanhos, ou ele vai ter olhos claros, né? Se eu nasci de olho castanho, não tem como ser claro, então eu utilizo aí a regra do ou. Mas, a princípio, utilizaremos só a regrinha do E, de probabilidade, que vocês multiplicam aí as frações, ok? Aí eu coloquei para vocês, né, exercitando, né, para a gente não perder o costume. Então são 2 exercícios para vocês fazerem, né? E depois a gente corrigir, tá? Corrigir com muita calma. A gente vai fazer muito mais, porque esses exercícios eles vão ficando mais complexos ao longo que vocês vão aí tomando propriedade, né? Da montagem dos genótipos, do cálculo das probabilidades, né? E nos exercícios eu coloquei os genótipos, tanto do homem quanto da mulher. Nos próximos eu não vou colocar, vocês vão ter que
a partir do enunciado, vocês descobrirem quais são os genótipos, tá? Então, o primeiro. Um homem de olhos claros e cabelos crespos, então eu coloquei Ozinho, Azinho, Bzão, Bzinho, casou-se com uma mulher de olhos castanhos e cabelos lisos, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Qual a probabilidade do casal ter um filho de olhos claros e cabelos crespos? Gente, não se esqueçam de fazer a montagem dos genótipos, né? Como eu fiz para vocês aqui, ó, tá? Então, o primeiro passo é esse, para quem for fazer o quadrão, tá? Então, fazer a montagem dos genótipos, né? Feita a montagem dos genótipos, faz o quadro, faz a distributiva e depois que vocês chegam nos resultados, ok? O exercício 2. Um homem desprovido de sardas e olhos claros casou-se com uma mulher com sardas e olhos claros. Qual a probabilidade do casal ter um filho com sardas e olhos claros? Sabendo que a mãe é Szão, Szinho, então usei o S aqui para sardas, tá? Então lembrando que quem tem sarda é dominante, pode ser Szão, Szão ou Szão, Szinho, e quem não tem sarda é recessivo, é Szinho, Szinho, tá? E a cor dos olhos eu usei a letrinha A, então olho claro é Azinho, Azinho. E o pai é Szinho, Szinho, Azinho, Azinho. Ele não tem sarda e também tem olhos claros, tá? Então mesma coisa. Faz a montagem dos genótipos, faz a distributiva, coloca no quadro para depois vocês chegarem nas respostas, certo? Aí eu vou dar um tempo, né? Tem bastante, a nossa aula, a explicação foi rápida, né? Mais ou menos aí 20 minutinhos. Dando tempo a gente faz a correção, hoje não dando tempo a gente faz a correção na próxima semana, beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam, assim que vocês terminarem de assistir a aula, eu estarei disponível para tirar as dúvidas, tá bom? Um grande abraço.